Hoje, no Em Nome da Língua, falaremos sobre as variantes linguísticas na língua portuguesa. O século XXI é considerado por muitos o século da comunicação, e com razão. Entretanto, a necessidade de se comunicar com os outros indivíduos está presente na vida do ser humano desde seu surgimento. Para desenvolver o processo de comunicação, surgiram sistemas distintos utilizados por povos que determinam a maneira que é passada uma mensagem de um indivíduo para o outro, as línguas ou idiomas. Cada idioma possui suas próprias características, que são influenciadas por diferentes aspectos da sociedade na qual se desenvolveu. Essas variantes geram muitas gírias e sotaques específicos de uma região do país ou grupo de pessoas. Um exemplo disso é a língua portuguesa, o foco do nosso documentário, tendo em vista que pessoas de estados diferentes do Brasil podem não se entender. Mas você já parou para pensar quais são esses aspectos? Questões histórico-culturais, regionais, econômicas e situacionais são algumas das que influenciam no modo de como as pessoas podem moldar uma linguagem. Agora, nossos entrevistadores, Homero e Bárbara, vão conversar um pouco com um especialista que poderá esclarecer um pouco mais nossas dúvidas sobre o assunto. Então, Jani, começando, acho que para a gente embarcar no tema das variantes linguísticas dentro do Brasil, a gente pode falar um pouco da variação da língua portuguesa de Portugal para o português brasileiro, quando que ocorreu essa variação, qual foi o período? Na verdade, não há um período bem determinado, dado a fixação dessas variações. Vamos dizer que a língua muda todo dia, e considerando isso, nós vamos acreditar que desde que o português entrou no Brasil, ele já começou a se modificar, porque ele entrou em contato com outra linguagem de pessoas que não falavam português. Então já houve qualquer influência. Mas isso é difícil de determinar, porque não há documentação clara disso. Nós temos documento escrito, desde a época da colonização, nós temos documentos escritos do padre Manuel da Nóbrega, do padre Zé de Anchieta, mas nós não temos a oralidade deles. Não há gravação da língua oral desse período. Há somente consequências que aparecem na língua escrita e que o estudante atribui a variações da oralidade. Mas isso é difícil de determinar. É um trabalho desenvolvido pelos linguistas e pelos chamados filólogos, que vão traduzir através de marcas escritas qual foi a razão daquela diferença de marca escrita e vão tentar explicar um problema fonético de uma época em que a língua não era, de que nós não temos notícia da sonoridade, né? Mas mesmo assim, o português entrou no Brasil em 1500, na época em que o português de Portugal já se definia como a língua moderna, já deixava de ser a língua arcaica, não era mais o português arcaico, não é o português moderno, é exatamente a partir de Camões, a partir de 1500. Então, o português que veio para o Brasil é o português que, teoricamente, existe até hoje com características pouco alteradas, porque nós ainda estamos falando do português moderno. Nós não vamos falar modernista, vamos falar simplesmente moderno, que é um período arcaico, e há o moderno, que começa em 1500 e tantos. Esse português é que é falado no Brasil até hoje. E ao chegar ao Brasil, ao se implantar no Brasil, nós começamos a analisar diferenças a partir de determinado momento, difícil de situar, tendo em vista variações locais, de acordo com os núcleos onde o português se instalou primeiro. O primeiro foco da instalação do português no Brasil foi a Bahia, né, onde se deu o descobrimento, foi a Bahia. Daí o português se irradiou com as decisões da colonização de Portugal, o português se espalhou para o norte e para o sul. Na Bahia mesmo, houve a invasão dos holandeses e dos franceses. Então já vai aí o português se misturar com o holandês, com o francês na Bahia.
o português se expandiu para o sul, vindo para o Rio de Janeiro, onde se instalou com uma força muito grande. Logo a capital se transferiu para o Rio de Janeiro. E aí a mesma coisa vai se notar a invasão de holandês e francês, a mistura de novo do português de Portugal com outras línguas. No Nordeste, a expansão do Nordeste, a influência do holandês vai ser muito grande. Muito grande. Porque o Nordeste foi a região em que os holandeses tiveram uma influência maior e por maior tempo, por mais tempo. Então houve uma mistura muito forte do português com o holandês no Nordeste. Nós percebemos então as possibilidades de variação, de alteração do português do Brasil em relação ao português de Portugal. Em Portugal continuava o português puro e no Brasil já o português misturado, né? Sem negar que em Portugal, continuamente, já haveria influência das línguas dos países vizinhos, a mistura do espanhol com o português, que era quase a mesma coisa, né? E do espanhol e português com o francês, que era quase a mesma coisa. Essas línguas eram muito parecidas, semelhantes, quase. E no Brasil houve essa mistura, essa miscigenação, e a razão da variação, da dialetação do português do Brasil é exatamente essa, da mistura, que não demorou muito, do português com os indígenas e do português com os africanos. E a mistura do português com os africanos se deu rapidamente com o início da colonização e com a viagem, com a vinda dos africanos para o Brasil. Onde houve maior influência dos dialetos africanos do Brasil foi na Bahia, onde houve maior número de escravos. Em Minas Gerais, também com muito grande, uma escravidão muito grande, sobretudo na região dos minérios, do diamante, do ouro. Mas não distinguiu amplamente do português de Portugal. Até hoje nós falamos o português de Portugal. Nós mineiros temos muitos hábitos, e cada um de nós tem o seu hábito próprio, né? Na conversa a gente percebe, cada um tem um jeitinho próprio de falar trem, de falar coisa, né? Todos temos. Já conversando com o professor, é possível que você perceba menos hábitos, né? Mas esses hábitos de quase que tiques linguísticos não caracterizam propriamente uma variação, uma variante linguística. Não. São quase que expressões que cada um descobre, que a língua cada um descobre, para resolver o seu problema imediato. A palavra trem é própria do mineiro, né? A palavra coisa é uma palavra relativamente nova, nós usamos muito, né? Que coisa boa, que é isso, que coisa é essa, né? Nós estamos dizendo, ou a palavra trem, que trem é esse? Né? Não sei se lá no Maranhão essa palavra é corrente como aqui em Minas Gerais, não será tanto, né? Já tive contato com muitos paraenses, muitos alunos do Pará. A gente não percebe diferença ao conversar com o aluno do Pará ou do Maranhão, né? Mas do mineiro há essas particularidades, né, que a gente percebe. Pela necessidade de orientar a linguagem, a gente acaba se fiscalizando mais do que quem não tem essa preocupação. O falante não tem a preocupação de fiscalizar a sua linguagem espontaneamente, fala-se livremente. Já uma pessoa que tem determinada cultura ou determinado nível de cultura se corrige na medida que percebe que divagou, que variou o lado da sua expressão comum.
Hoje conseguimos ter contato maior com a nossa língua, que está tão viva no nosso dia a dia. Viva porque ela se move, se transforma, se adapta, mas nunca deixa de cumprir sua missão de passar a mensagem. Foi ótimo estar esse tempo com vocês. Nos vemos depois em mais um Em Nome da Língua.